Bom dia, primeiro ano. Tudo bem com vocês? Então, hoje, dia 22 de outubro, nós vamos introduzir o arcadismo. Então, o que foi o arcadismo? O arcadismo foi uma escola literária que surgiu para atenuar um pouquinho os excessos que o barroco vinha trazendo. Então, como a gente sabe, né, a gente estava trabalhando com o barroco e agora a gente vai ver uma outra classe, uma outra forma de observar os escritos, a parte da arte e tudo mais. Então, assim, gente, ele também pode ser chamado de neoclassicismo, né? E assim, ele quer representar, né, a parte da literatura, da arte de uma maneira diferente. E para isso, os poetas eles vão assumir papel de pastores, né, nos seus poemas. E eles vão também defender o modo de viver onde somente exista no interior da literatura. Então, o papel do arcadismo, ou também chamado neoclassicismo, né, dentro da literatura, ele ganha o nome de arcadismo, mas no geral, né, de maneira geral, os críticos literários chamam de neoclassicismo. Então, foi um movimento literário assim bastante importante. Então, a gente vai conhecer um pouquinho sobre ele. Só que antes de iniciar a parte da teoria sobre o arcadismo, nós vamos fazer o início com essa imagem que vocês têm lá na apostila na página 29, tá? Então, gente, essa imagem, né, um homem pescando. Nós temos um rio, né? Nós sabemos, não sei se é rio, é um tanque, parece ser um tanque. Nós temos ali a natureza, né? Ele está sentado num gramado. A imagem ali é bastante bonita, né? Sabem aquele dizer que fala assim, tá nervoso? Vá pescar, né? Ele tem alguma coisa a ver com isso, se você for pensar, né? Por quê? Porque você tá lá em meio à natureza, ouvindo os pássaros cantarem, observando tudo que é belo, te dá uma paz de espírito, né? Então é isso que o arcadismo pode ser que traga pra gente também. Então a gente vai conseguir ver essa concepção dos autores arcadistas, tá? Aí, gente, ainda nesta mesma página, vocês têm ali umas questões, tá? A gente vai responder juntos, então vocês podem responder ali na apostila mesmo, ou se vocês quiserem responder num post-it, colocar ali, ou no caderno, como vocês quiserem. Então, nós temos ali, ó, essa imagem representa um homem em um momento de integração com a natureza. Como você caracterizaria a relação entre o homem e a natureza ao seu redor nessa imagem? Então, gente, como que nós podemos caracterizar o homem, a natureza nessa integração, né? Então, essa relação entre eles, entre o homem e a natureza, é uma relação harmônica, é uma relação de harmonia, porque os dois estão vivendo em harmonia. Um precisa do outro, né? É uma relação harmônica. Então, a número 1 dá para colocar isso. Se vocês quiserem colocar outras coisas, também podem colocar, mas tem que ter a ver com com essa relação, né, do homem com a natureza. Que elementos compõem essa paisagem? Então, o que eu consigo observar de elementos nessa paisagem? O homem, o campo, nós temos a lagoa, o gramado, as florzinhas que aparecem ali, né? Nós temos ao fundo ali algumas árvores, né? Então, tudo isso a gente consegue perceber ali nessa imagem, tá? Aí na 3, a que tipo de atividade turística essa fotografia pode ser associada? Então, gente, que tipo de atividade turística? Será que uma pessoa que vai para o campo, que gosta de pescar, que fica lá curtindo a natureza, pode praticar? Seria o lazer, né? Então, o campo, ele é visto como, muitas vezes, por muitas pessoas, como uma atividade econômica de entretenimento, né? Então, as pessoas vão para o campo para se divertir, para descansar, né, da vida corrida da cidade e tudo mais. Então, seria, dentro da parte turística, vamos dizer assim, seria o lazer, tá? Aí na número 4, a que visão da natureza ela se associa? Então, gente, já falei um pouquinho sobre isso. Então, a natureza seria o quê? Essa visão que as pessoas têm da natureza como sendo calma, como sendo pacata, como sendo equilibrada,
como sendo regular, que traz uma certa paz para quem está, né, convivendo com ela, certo? Então, essas seriam as questões ali que vocês precisam responder nesta página. Na próxima página, que é na página 30, nós temos uma música, tá? Então, eu vou colocar a música e quero que vocês vão ouvindo e refletindo sobre ela para a gente poder responder as questões depois. Eu tenho andado tão sozinho ultimamente que nem vejo a minha frente nada que me dê prazer. Sinto cada vez mais longe a felicidade, vendo em minha mocidade tanto sonho perecer. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher, ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Às vezes saio a caminhar pela cidade à procura de amizades, vou seguindo a multidão, mas eu me retraio olhando em cada rosto, cada um tem seu mistério, seu sofrer, sua ilusão. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher, ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher, ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher, ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Eu queria ter. E então, gente, gostaram da música? Né? Essa música é uma música que traz pra gente uma visão assim meio que idealizada, né, desse campo. Então, o campo seria o quê? Esse campo, essa casinha, seria um lugar, né, onde nós buscamos a paz, buscamos a tranquilidade e acabamos encontrando. Então, é o único lugar que a pessoa quer ir para que ela possa sair, né, desse mundo assim tão cheio de coisas para fazer,
né? Dessa vida tão consumista. Então, aqui nessa imagem, gente, nós conseguimos observar muito bem essa visão, né? Não que o arcadismo trabalhe com a antítese, como o barroco trabalhava, mas para a gente conseguir perceber. Então, aqui é o lugar onde a pessoa tem que trabalhar, tem que correr, tem que fazer um monte de coisa, tem que consumir, né? E aqui já não. Aqui seria um lugar onde tem paz, onde tem tranquilidade, né? Onde cada um consegue ter um encontro com a natureza e esse encontro faz muito bem. Então, isso que a letra tá falando pra gente. Então, gente, ainda na página 30, nós temos a questão número 1. Ele diz lá, ó, os 4 primeiros versos dizem respeito. Quais são esses 4 primeiros? Ó? Eu tenho andado tão sozinho ultimamente que nem vejo à minha frente nada que me dê prazer. Eu sinto cada vez mais longe a felicidade. Então, os 4 versos, eles estão aqui. Então, como que eu posso interpretar esses 4 versos? Qual letra, né, a gente pode marcar ali que seria a letra correta? Seria uma solidão, né, gente? Seria esse sentimento de solidão que o eu lírico está vivendo naquele momento, ó. Ele sente longe a felicidade, ele anda sozinho, ele não consegue ver nada à sua frente que dê prazer, né? Ali, ó, falta de um projeto de vida, não, né? Vontade do eu lírico de fugir da cidade para ir para o campo. Ele tem até vontade, mas não é exposto nesses 4. Né? Ó, falta de paciência, também não. Desejo do eu lírico de encontrar alguém que possa amar, também não é falado ali. Né? Então, a única que cabe é esse sentimento de solidão, de vazio que ele está sentindo naquele momento. Na número 2, a expressão um lugar de mato verde, a 2 vocês já encontram lá na página 31. Um lugar de mato verde. Nessa canção tem um sentido específico. Qual é esse sentido? Então, gente, seria alguma moradia, né? Alguma moradia situada em um espaço campestre, um ambiente em que, de algum modo, a natureza estaria preservada. Então, ela pode corresponder a um espaço oposto da cidade. Por quê? Porque na cidade, o eu lírico se encontra deslocado, já no campo, no lugar de mato verde, ele se sente em paz. Tá? Então, essa seria a explicação dessa questão aí. Na 3, a canção propõe uma espécie de fuga da cidade e ida para um lugar melhor que é o campo. Isso ocorre por que será, gente? Quando ele fala, ele quer sair do campo e ir para a cidade, por quê? Porque a vida no campo é mais simples e verdadeira. Ó, a letra A já tá certa de cara, né? Então, a música mostra pra gente que o campo é um lugar onde a vida se torna mais simples, se torna mais verdadeira. Aí na B nós temos, ó, vivendo no campo não teremos doenças, né? Não é isso que tá falando na música. Viver no campo é mais barato, já que temos muitas coisas de graça, como a água, a luz, né? A água, a luz a gente sabe que não é de graça, porque a gente precisa pagar, e não é essa questão que está sendo discutida na música. No campo não há desemprego, não é isso que está falando a música. Devemos retornar a nosso ponto de origem, afinal, como todos os seres vivos, vivemos da natureza e para ela devemos retornar. Também não é o caso. Então, agora na 4. Na 4 ele diz assim, ó. A canção apresenta uma contraposição entre o espaço do campo e o espaço da cidade. Indique uma passagem da canção em que essa oposição pode ser observada. Gente, então assim, nós vamos ver essa oposição de acordo com o que está na música. Vocês podem grifá-la na música, só escrever daí. Coloquem lá uma observação, coloquem um asterisco, alguma coisa, para vocês saberem que a parte grifada é da questão 4. Então, gente, quando ele diz assim, ó, às vezes saio a caminhar pela cidade à procura de amizade. Vou seguindo a multidão, mas eu me retraio olhando em cada rosto, cada um tem seu mistério, seu sofrer, sua ilusão. Então, aqui nós temos o espaço que os versos eles se referem à cidade. Né? Agora, quando que ele vai falar do campo, então? Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde para plantar e para colher, ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Então, aqui ele está falando do campo,
certo? Então, essa é a visão que eles têm de um em relação ao outro, certo? Aí, gente, na questão 5, ó, releia a canção. Em sua opinião, a representação da vida no campo como solução da falta de sentido da vida na cidade é idealizada? Justifique sua resposta. Então, gente, aqui cada um de vocês, como é uma resposta pessoal, vai poder escrever o que você acha, né? Se você acha que, por exemplo, se você tá mal, se você não tá legal, você vai pro campo, você vai ficar bem? Então, assim, o campo, digamos que seria, para alguns, a solução dos problemas do eu lírico, né? Um mundo sem conflitos, ou angústias, e que também reforça a visão idealizada desse lugar, para alguns, para outros não. Então, vocês vão escrever lá qual é a opinião de vocês em relação a essa canção, tá? Na questão 6, nós temos lá, ó. Na canção, há expressões que descrevem o desejo do eu lírico de ter sua vida relacionada a ciclos da natureza, plantar, colher, o sol nascer. Em sua opinião, a ideia de retorno às coisas da natureza e à simplicidade da vida, ó, esse retorno que ele fala, a natureza e as coisas, e as coisas da natureza e a simplicidade da vida no campo pode ser entendida como uma ideia comercializada, seria uma ideia que as pessoas vendem pela sociedade contemporânea ou é mesmo uma verdade? Então, seria algo comercializado ou seria uma verdade absoluta, né? E deveria ser seguida por todos. Essas ideias, de acordo com seus conhecimentos, são recentes ou já surgiram em outros períodos da história? Então, gente, o que vocês vão escrever? Essa resposta também é uma resposta pessoal. Então, se você acha que ir para a natureza, fazer essa união com a natureza seria algo que é vendido pela sociedade de hoje ou é uma verdade absoluta, tá? Então, você vai colocar lá daí qual é a tua opinião, né, gente? Então, muitas pessoas acreditam realmente nessa ideia de simplicidade, né? Que a natureza, ela traz essa simplicidade, esse retorno às raízes, porque nós somos, vamos dizer assim, seres humanos que já vieram da natureza, né? Então, cada um vai colocar ali o que vocês acham, certo? Então, gente, façam essas atividades lá na apostila de vocês, postem no grupo para que eu possa validar a aula de vocês, tá bom? Um abraço para todos, fiquem com Deus e até a próxima aula.